Olá a todos e a todas, sou o Gande Assanão, um dos coordenadores aqui do Grupo de Estudos Braulio Goffman, e hoje, no Falando do Axé, nós tivemos a gratíssima satisfação de receber professor Babalorixá e Babalaô, Fernandes Portugal Filho. Isso. Que eu já tinha ouvido muitas posições suas, muitos debates seus, lá nos programas do nosso querido professor Beniche, né, que a gente está aqui ajeitando para reeditar, que está tudo em fita cassete. A gente já publicou algumas entrevistas muito interessantes. E já ouvi o senhor lá tem algum tempo. Bastante tempo. E o senhor tinha posições muito claras e muito firmes com relações às questões do candomblé, que, pelo que eu ouvi naquelas fitas, não mudaram muito. Até hoje ainda são temas que mobilizam, né, muito as pessoas, que toda vez que a gente toca em determinados assuntos, a turma se oriça, e isso eu acho muito bom, porque eu ainda acho que falta muito debate na nossa religião. Mas eu queria que o senhor se apresentasse, seu nome, o seu axé, a sua origem dentro da religiosidade, para a gente começar aqui a nossa conversa. Inicialmente, eu gostaria de me congratular com o senhor e a sua equipe em relação ao trabalho que o senhor desenvolve já há algum tempo, né? Esse trabalho é de suma importância para praticantes do culto e pesquisadores, porque muitas das pessoas que o senhor aqui entrevistou, sacerdotes, pessoas do culto de um modo geral, muitas delas eu não conhecia. E soube das posições dela, quem eram essas pessoas. E essa visibilidade midiática de boa qualidade faz parte. Nós temos grandes lacunas no culto de origem de matrizes africanas, de informações pertinentes ao culto, informações que podem ajudar a esclarecer e a desmistificar e desmitificar muitas posições totalmente arcaizantes. Então, os meus parabéns para o senhor e a sua equipe. Isso aqui é um coletivo, sim, né? Não tem presidente, nem vice, nem nada disso. Aqui nós nos reunimos, todos pessoas iniciadas na religião, são orgãs, equedes, sacerdotisas e sacerdotes, que se reuniu para debater essas coisas, e o objetivo é justamente esse que o senhor acabou de falar, é desmistificar. A gente já vai fazer 12 anos, e tentando trazer um debate de qualidade para as pessoas de santo, com esse objetivo, para que as pessoas sejam melhores servidores, né, do orixá, que sejam melhores vodunços, que sejam melhores crentes, digamos assim, sim, da religiosidade que a gente pratica e se iniciou. Mas enfim, vamos lá, agradeço, estamos ótimos. Mas como é que o senhor, professor Fernandes Portugal Filho, chegou no candomblé? Como é que foi essa proximidade, essa... Bem, eu não comecei, não me aproximei diretamente do candomblé. Eu tive uma passagem pela Umbanda, na condição de consulente. Eu sou de uma família de classe média, no subúrbio do Rio de Janeiro, na Penha, e a minha mãe me levou a um terreiro de Umbanda
na rua Enes Filho, na Penha Circular. E lá eu conheci a Umbanda. Conheci a Umbanda na condição, como eu disse, de consulente, né? E participava daquelas sessões e participei também de algumas idas à cachoeira. Deveria ter uns 14, 15 anos aproximadamente. E naquela época eu já ouvia falar de Joãozinho da Gomeia e queria muito conhecê-lo. Quem não ouviu falar de São Joãozinho? Mas eu tinha uma atração, a palavra já me conduzia à busca. Algo tocava em mim que eu não sei dizer exatamente o que é. E aí foram saindo algumas matérias naquele tempo na revista Manchete, na revista O Cruzeiro, que inclusive privilegiaram os anos depois 70, 80, muito o candomblé. E eu, através de uma festividade que houve numa casa de uma senhora de Oxum, no bairro de Vista Alegre, próximo ao bairro de Irajá, eu fui à festividade na casa dela. E nesse dia eu conheci a pessoa que foi o meu iniciador. Antes eu tinha passagem pela casa de uma venerável Ialorixá Dila de Almolu. Mãe Dila, nesse tempo, morava numa travessa em Quintino, parece que travessa 16 de outubro, se não me falha a memória. E eu fui à casa dela várias vezes, ela realizou alguns trabalhos. Primeiro Ilequé, a primeira conta que eu ganhei na época de Xangô, foi dado por Ebamdila. E depois me iniciei, fui procurar essa pessoa, começamos a fazer algumas consultas e Bori e acabei me iniciando, né? E assim foi a minha iniciação no candomblé. Mas depois de algum tempo, a minha mente, também a minha personalidade irrequieta. Afinal, o senhor é de Xangô? Não sou de Xangô, eu vou chegar lá. Eu sou filho de Obatalá. Ah, sim. A minha personalidade irrequieta e a minha personalidade curiosa levou-me a perquerir, a perguntar sobre o candomblé nesta casa onde eu fui iniciado. A princípio, eu me apaixonei pelo candomblé. Na verdade, eu fiquei deslumbrado com tudo aquilo, né? Eu tinha problemas emocionais com a minha família, a convivência não era das melhores, e hoje eu sei que eu procurei o candomblé exatamente para, como a grande maioria das pessoas faz, ou por doença, ou por inimizade, ou por sexo, ou por trabalho, e eu fui buscar alento, vamos dizer, e achei aquilo deslumbrante, aquelas roupas, aquela cultura. Mas depois, os anos foram passando e você vai evoluindo e vai amadurecendo, aí começaram os problemas. Quer dizer, não, isso você não pode saber, isso aqui são os africanos, coisa dos africanos. E você começa a ficar alijado daquele grupo, né? E você começa a sofrer ataques de inveja, de vilania, entendeu? De falsidades, de mentiras, entendeu? De coisas que insultavam a minha inteligência. Sim. Eu já estava formado. E aí começaram as primeiras escaramuças, vamos dizer assim, por parte do iniciador e por parte da comunidade, né? Que antes me recebera muito bem, mas depois começou a escarnecer de mim. Eu disse, não, sou eu que tenho que sair, esse não é o meu ambiente. Eu não tenho capacidade para reverter esse quadro. Isso, aliás, e a gente acabou formando aqui o grupo de estudos por isso, eu sempre persegui essa questão do conhecimento e estou longe de chegar lá ainda, mas
eu não consigo entender porque uma religião que é iniciática, Sim. né? Não é uma religião confessional. Esse iniciado que passa por todo esse processo, etc., etc., ele não tem acesso a essa informação. Informação elementares. Sim, diga-se de Né? passagem. Antigamente tinha o tal o famoso caderninho do Iaô, né? Que ele anotava as cores dos santos, não era assim? Os dias da semana do santo, as frutas do santo. E o tempo passa e esse conhecimento não chega Sim. ao praticante de uma religião iniciática. Está faltando algum processo nessa história. Além disso, a vida é intercalada com coisas boas e coisas desagradáveis, sabores e dissabores. Só que quando chegavam os dissabores, essas respostas que o iniciado busca, porque ele faz naturalmente, principalmente quando ele é novo no culto, ele faz essa associação. E comigo não podia ser diferente. Hoje eu já sei que não é bem assim, né? Que a gente tem uma parte de responsabilidade, de culpa nos acontecimentos do dia a dia. Mas eu não tinha essa compreensão. Só que essa compreensão não chegou para mim. Então eu me senti também desamparado. E a minha cabeça já perqueria, buscava outros movimentos. Na época que eu fui iniciado nos anos 70. Eu era muito jovem, 20 e poucos anos. E os livros que existiam, era muito difícil você encontrar os livros de Bastide. Sim. Verger ainda não tinha publicado nada no Brasil, somente na França. E tinha os livros de Zé Ribeiro, de Celso. É pouca coisa. Mesmo nas grandes bibliotecas, você não conseguia muita coisa. E aí aquele torpor, aquele movimento foi se manifestando. E aí eu conheci muitos nigerianos que estavam no Brasil para estudar medicina, engenharia, comunicação social na Gama Filho, enfim. E eu me aproximei desses grupos. Foi aí os meus primeiros contatos. Desses primeiros contatos, aí eu tive a oportunidade de vislumbrar a possibilidade de ir à Nigéria. E aí as coisas que eu buscava dentro de mim, que não eram formulárias somente, eram filosóficas, Sim. eram transcendentes. Sim. E eu buscava isso com afinco, começaram a aparecer na minha frente. Começaram a aparecer. Tive algumas decepções, mas tive muito mais no candomblé. E aí eu disse, não, é isso que eu quero. Porque aqui está a gênese do culto, da origem do candomblé que se pratica no Brasil e nas Américas, os demais cultos. Aqui eu tenho respostas, aqui está o acolhimento. E aí eu me lembrei de um samba do Martinho da Vila, gravado nos anos 80, que é o Samba dos Ancestrais, em que ele fala, se você chega, acho que ele fala em Angola, e o teu coração treme, é lá que estão os teus ancestrais. Eu visitei Angola, mas isso eu não senti. Senti na Nigéria. Meu corpo tremia. E muitas vezes eu chorei diante de vários santuários. Isso aconteceu comigo também no Benin. Eu disse, aqui estão meus ancestrais. É aqui que eu quero resgatar a memória dos meus antepassados e a memória, eu sendo família Portugal, é bem provável que meus antepassados tivessem alguma ligação com o tráfico negreiro. Entendeu? Com as atrocidades que os portugueses fizeram com o negro, trazendo para o Brasil através do tráfico transatlântico. Então, ali, eu disse, não, eu vou pedir perdão por mim e pelos meus antepassados. E aquilo trouxe para mim um alento na alma, no espírito, me vivificou, conhecer aquelas raízes, aprender na fonte coisas que
quer dizer, uma vez iniciado, você tem direito a saber. E aí eu fui desmitificando estas ideias, fui desconstruindo tudo isso, e aí surgiu a oportunidade de montar, né, esta casa aqui no Rio de Janeiro, voltada... Peraí. Mas aí lá na África o senhor se iniciou... Sim, lá na África eu fui iniciado, eu vou explicar, a primeira vez na província de Ibadan, uma província da cidade de Ibadan, com o Baba Ifat Ogum. Mas essa iniciação não foi completa, entendeu? Ela faltou algumas situações, faltaram algumas situações. Aí depois eu complementei com o meu pai hoje, o meu babá Bamicolé, Oluo, Babalaô do rei de Jero, da Nigéria. Sim. E aí essas coisas todas se encaixaram perfeitamente. Eu não vou dizer que foi ótimo, porque eu não concebo ótimo. Eu concebo o bom. O ótimo para mim é uma quimera, ele não existe. Mas em relação às conquistas interiores, como homem, como cidadão, como estudioso, eu tive muitas conquistas e tenho muitas conquistas. Então, eu agradeço muito o culto ao Orumilá, o culto ao Batalá, que me deu essas condições de perceber uma nova vida, uma nova realidade. E foi isso que aconteceu. Essa é a grande parte da história, né? Sim. Sim, mas o senhor continuou participando desses debates, desses encontros... Sim. E só para concluir a primeira pergunta, eu não fui à casa dessa pessoa que me iniciou para dizer que ia sair, porque eu sabia que ia haver um debate, aquilo não ia ser bem recebido, Sim. Entendeu? Porque as perseguições, a falta de respeito, o abuso ao humano já tinha extrapolado Sim. todas as... Entendi. Exatamente. Aí eu preferi sair e deixar todo o aparato. Sim. E as pessoas disseram assim, Portugal, cuidado, ele vai fazer isso e tal. Mas, não, mas aí eu tinha aprendido na Bahia o seguinte, santo se carrega na cabeça. O orixá está comigo. Isso não vai acontecer. Sim. E como realmente, não sei, não aconteceu. Sim, mas aí vamos seguindo que a história é comprida. A história é comprida. O senhor se iniciou lá na Nigéria, no culto de Ifá. Sim. Voltou para o Brasil. Sim. E trouxe vários elementos para projetar essa casa no Rio de Janeiro. Que é uma casa de culto a Ifá e aos orixá. Alguns orixá. Não se tem todos como candomblé. Sim. Se faz culto a Olocum, a Egungun, a Oiá, a Xangô e Ogum. E Orumilá, claro. Né? Sim. São esses. Sim. Não temos aqueles... A proposta também é outra, não foi iniciar muitas pessoas, não foi... Sim. Enfim, funciona assim. Foi dar consistência a um projeto de vida. A um projeto de vida. A um projeto Entendi. de vida mais compacto, mais consistente, mais concreto, no meu entender, mais fácil de entender. Sim. Né? Sim. Mas não como algo menor, absolutamente. Não, sim. Com grandeza, com extensão, com largura e com volume, profundidade. Sim, perfeito. Para se praticar isso. Sim. Algumas pessoas, essa casa já existe há 32 anos. Algumas pessoas, a princípio, claro, criticaram, não diretamente, mas eu soube que houveram críticas, porque eu comecei os cursos também em 1977, em plena ditadura. Eu tive problemas com a ditadura. Ou melhor, a ditadura que teve problemas comigo, porque eu nunca tive envolvimento com nenhuma manifestação política. Meu pai é que era comunista. Sim. Um comunista autêntico,
autêntico e amigo do general Ladário Pereira Teles. O general Ladário Pereira Teles era amigo pessoal do presidente Jango, João Goulart. Sim. Foi pessoa de proa no governo João Goulart. Sim. E eu tive muito acesso à casa dele, por isso que eu também aprendi coisas da disciplina, entendeu? Da disciplina, a forma de conduzir muitas coisas. Foi essa influência militar também do general. Sim. E Sim, em 77, 77, o senhor inaugurou a casa. não, a casa foi inaugurada em 1991. 91. 91. E aí? 77 foi a Urbana. Tá. A Urbana foi um projeto pioneiro no Rio de E Janeiro. Urbana é editora. Editora e centro de estudos. Centro né? de estudos também. Então, eu tive duas chamadas pela ditadura para depor. Uma foi uma denúncia de um invejoso, que eu dava aulas no curso em Copacabana, e ele relatou ao diretor da Funarte, que era um coronel Camargo, um gaúcho, que me telefonou numa sexta-feira à noite, disse: "Ô Portugal, eu quero falar com você, tia. Então você vem aqui." Segunda-feira eu fui lá na Funarte. Passei um final de semana muito atarantado, porque eu não sabia o que ia acontecer. Né? Aí eu cheguei, expliquei para ele: não tem nada a ver com isso. Ele disse: "Não, Portugal, tá tudo certo, vai embora." E, enfim, foi isso que aconteceu. E a outra vez, quando eu inaugurei um curso na Estácio de Sá, e que chamei embaixadores de 2 países africanos, da Nigéria e do Gabão. E tinha um aluno meu que era major do Exército, estava próximo a mim. Após eu fazer o discurso de apresentação, um senhor pediu a palavra e fez uma pergunta cabulosa, que eu não me lembro bem. Ele me tocou assim, disse: "Portugal, cuidado, esse homem é do Serviço de Informações." E realmente ele depois soube que aquela pessoa foi lá para se indagar, entendeu? Mas não passou disso. Mas foi um projeto pioneiro, um projeto que estava voltado para a religiosidade. Aquilo causou muito impacto na sociedade, principalmente do candomblé, porque havia os negacionistas, as pessoas que trabalhavam contra, né, essa ideia nova, né? E como é que esse homem vai ensinar? Ele é jovem, colocaram vários defeitos. As pedradas vieram. Sempre. Né? Sempre. Já disseram aqui para mim que isso aí que você faz é bobagem, isso aí não tem nada a ver com cultura, isso é distração. Não, eu não vejo assim, né? Nós continuamos aqui distraindo. Há muita gente interessa também, né, o Ganja Sanai, que os cultos continuem como eles desejam. Sim, né? sim. Interessa muita gente, por motivos que não cabem aqui serem ditos, mas interessa muita gente, porque são negacionistas e pessoas que não veem o amanhã, não vê a estrutura e a importância que o candomblé tem no Brasil. Sim, né? Essa estrutura única, estrutura que abriu várias frentes. Né? Nós falamos hoje, por exemplo, no empoderamento das mulheres, mas nós vamos observar que as casas, vamos dizer, principais, as mais destacadas em Salvador, são matriarcados, né? Sim. Então isso deu um impulso, né? Foi a mulher que trouxe esse impulso às religiões afro-brasileiras. Né? Quem acolheu o homossexual antes de existir o movimento LGBT foi o candomblé, não é isso? E muitas outras situações que o candomblé acolheu, né? e salvaguardou muitas situações. Além disso, também, o candomblé, ele passou e perpassou por momentos muito difíceis no Brasil. O Estado Novo,
O Edson Carneiro, que era do Axel Pofonjá, amigo de mãe Aninha, se refugiou no Axel Pofonjá para não ser preso. O Marighella, isso está no livro de um jornalista, um livro chamado Marighella, aliás, quem contou essa história para mim foi Jorge Gemondiá Baia. O Marighella foi iniciado no Engenho Velho. Foi iniciado no Engenho Velho. E isso, esse livro conta em minúcias, né? Porque ele tinha uma amizade com uma Yaloxá da Ilha do Governador, e ela o avisou que ele não fosse para São Paulo, porque ela viu muito sangue no jogo. Isso ela já tinha dito para mim. E aí ele foi assassinado, né, pelos órgãos de repressão. Covardemente assassinado, diga-se de passagem, Claro, que ele não estava armado, não. Ele não andava armado, mas isso é outra história. É outra história. Mas as nossas histórias se perpassam. E sim. Né? Sim. Vamos falar da editora Iorubana. Bem, a editora Iorubana é um braço do Centro de Estudos e Pesquisas de Cultura Iorubana, né? Ela... Quantos livros já tem a Iorubana já publicou? Não, só tem apostilas publicadas. Ah. Nós estamos agora nos preparando, porque editar livro no Brasil Sim. hoje é fácil. Não, pelo contrário. Hoje é fácil, sim. É fácil. Você contrata uma pessoa para digitalizar, Sim. né, uma pessoa para fazer capa e tal, mas a parte mais difícil, que você perde muito dinheiro, é na distribuição. Sim. Porque você tem que pagar muito aos livreiros. Sim. E os livreiros no Brasil não têm boa vontade com a cultura africana. Sim. Entendeu? Eles às vezes lançam um livro de um escritor americano, com muita pompa e circunstância, e aquilo vai ser depois projeto de sucesso de prateleira. Não sai da primeira edição. Sim. Os livros hoje exigem esclarecimentos, notas de pé de página, bibliografia atualizadíssima. Fora disso, ele não tem. Então nós estamos nos preparando, quiçá futuro, para lançar algum texto nesse sentido. Né? Entendi. Porque carece de instruções, de base, explicações profundas, explicações que possam realmente esclarecer. Só assim, através desses projetos e outros, claro, é que o candomblé vai despertar para outras coisas. Eu acho que o candomblé já foi uma religião simples na sua grandeza, claro, mas simples de você desenvolver, de você praticar, de você fazer roupa, de você iniciar, de você estar lá. E aí, de repente, surgiu um certo preciosismo de alguns conceitos que sempre foram estranhos a quem pratica o candomblé, e o são até hoje. Perfeito. Né? Eu estou falando da pessoa que pratica ali o dia a dia, né? Aquelas pessoas que a gente conhece que moram na roça, né? Enfim, os famosos pés de boi. E aí esses conceitos elementares, os básicos, aqueles que nos norteavam, o caderninho do Iaô, né? Com aquelas palavrinhas magrinhas ali, sumiram e ficou tudo muito confuso, tudo muito embaralhado. Para mim isso é proposital, porque isso acabou facilitando a vida de um monte de gente. Sim, né? A confusão, quando tudo que se fala com relação a candomblé, tudo sempre é muito difícil, muito custoso, muito difícil, muito complicado, e acaba não saindo do papel ou do projeto, ou as discussões acabam se perdendo. Eu vou já vender meu peixe aqui, nós vamos fazer agora em julho, dia 4, 11, 18 e 25, um debate, um seminário
que chama Candomblé em Sociedade, que nós vamos abordar questões que não são relativas a orixá, nem a vodum, nem quice, mas são questões relativas à relação do candomblé e umbanda também, claro, com a sociedade. Sim. Uma delas, um dos temas vai ser, já vou adiantar em primeira mão, hein? Bom. Vai ser com relação à segurança alimentar. E nessa segurança alimentar entra uma série de questões, inclusive, né, o nosso direito ao abate religioso. Sim. Vamos conversar sobre candomblé e direito previdenciário. Nós conhecemos certamente pessoas de candomblé que trabalharam no candomblé a vida inteira e acabaram sem nenhum tipo de reconhecimento, nem de socorro, nem de apoio, nem de sustento. Sim. Né? Nós convidamos um profissional dessa área para falar sobre essa questão. Vamos falar, a nossa querida EQED Érica vai falar de uma campanha que eu gosto muito, muito mesmo, que é a questão da paternidade responsável. Né? Saiu uma informação há poucos dias que no Brasil existe algo como 3 milhões de crianças sem registro paterno, e isso certamente não foi o Espírito Santo que esteve lá. Com certeza. Né? E um tema que está aí também chamando a atenção, que é a questão dos transexuais no candomblé. Sim. Como é que nós vamos lidar com isso? O que as pessoas acham? Enfim, a coisa está acontecendo, mas ninguém ainda sentou para pensar sobre isso. São então, temas vanguardistas, né? E está todo mundo achando Sim. Alguma coisa, mas ninguém ainda falou, e nós vamos fazer isso agora em julho. E o que o senhor acha que vai ser o futuro do candomblé no Brasil? Bem. Ou melhor, desculpe, o que o senhor acha que vai ser o futuro das religiões de matriz africana no Brasil? Bem, essa pergunta realmente requer algum tempo para reflexão. Quer dizer, assim, de imediato, nós teríamos que pensar na possibilidade de unir pessoas de todas as categorias das religiões de matrizes africanas, são muitas no Brasil, as denominações, e em vários projetos, vários fóruns de debate, vários congressos, vários esclarecimentos, poderia-se futuramente fazer uma carta de intenções através de um colegiado, porque nós sabemos que no Brasil cartorial, nos anos 70, 80, todas essas federações, com todo respeito, todas elas fracassaram, né? Na verdade, elas tinham apenas o propósito de registrar os terreiros, de dar um cunho cartorial, né? Através de um documento. Mas para o candomblé, se aparecer, ocupar vamos dizer assim, o lugar real que tem que pertencer na sociedade brasileira, é só através do estudo, é só através do esclarecimento e da união. Mas essa união não pode se dar quando você começar a fazer os fóruns, o senhor deve ter assistido isso, porque na minha casa é assim, porque o meu santo tem que perder essa natureza da propriedade. Quer dizer, ele pode ser até proprietário do templo. Sim, boa, né? Boa. E perder essa natureza, porque o meu santo, a minha nação, nós somos apenas pessoas que estamos
dando uma contribuição para o culto, como uma espécie de comodato. Não é isso? Sim, sim. Tudo vai ficar aqui, tudo vai ficar aqui. Sim. Porque tudo é finito, Sim. tudo é finito. Então essa superioridade que essas pessoas pregam, ela não existe, ela é factoide, ela é um pensamento retrógrado. Então, o meu pensamento é exatamente de fazer esses fóruns, ter um colegiado e, a partir disso, ir mostrando e se movimentando através de vários ministérios, marcando entrevistas, aí sim, aí o candomblé passa a ser, ele pode entrar na pauta de assuntos para deixar de ser apenas um objeto de busca, de coisa exótica, de coisa, a pretensão de alguns políticos para o voto. Sim, não, sim. Ele tem que ser respeitado por todos, não só. E quem dá essa respeitabilidade é o próprio praticante. Ah, sim. Não são os demais, são os próprios praticantes. Então, ele tem que se livrar desse apego e dessa vaidade, dessa forma possessiva do viver. Sim. Então, aí as coisas vão melhorar. Vai ocupando pouco a pouco. Porque eu vejo que um assunto puxa o outro, me permite. Sim. Alguns candidatos são totalmente ingênuos. Alguns nunca viram um parlamento, nunca assistiram uma sessão no parlamento. Estou falando aí municipal ou estadual, que é o nosso caso. Não sabe o que é política. Sim. Sabe o que é fazer politicagem. Sim. Mas política, a arte da política, da ciência política, pelo menos os rudimentos, ele não conhece. Sim. Entendeu? Porque é necessário saber, é necessário entender. Você vai consertar um relógio, você precisa saber o mecanismo desse relógio. Sim. Primeiro você tem que saber como ele funciona, para depois você consertar. Sim. E essas ideias que as pessoas apresentam são ideias frágeis, são ideias de mimimi, entendeu? Eu vou fazer isso, vou fazer Sim. aquilo. Não vão fazer, Sim. porque eles não conhecem o que é situação e o que é oposição. Ele não conhece o andamento do parlamento. Então isso vai dificultar, entendeu? Ele também tem liderança, uma liderança frágil, muito frágil. Às vezes de um terreiro, mas ele não tem prestígio. Ele tem alguma popularidade, é diferente do prestígio. Sim. Não é isso? Então, aí para ele angariar esse prestígio, essa credibilidade, ele precisa também construir algo. Ele precisa saber o que a EQED falou há pouco, a EQED Bernadette, as afirmações sociais, né? O candomblé ser participativo, entendeu? Porque o candomblé ainda está na fase, porque os crentes, os evangélicos, não foi isso que alterou algumas coisas no candomblé. Foi o próprio candomblé que se alterou, entendeu? A má condução, a má administração, a falta de conhecimento, o despreparo muito grande dos líderes, são chamados líderes. Sim. O excesso de vaidade, o orgulho, a presunção e os gastos absurdos. Sim. Isso levou a certos setores do candomblé, quero deixar claro, ao debacle, à caída e o descrédito diante dessa própria sociedade. Perfeito. Olha só, a gente já teve uma conversa aqui anterior imensa. Muito útil, por sinal. Muito produtiva, abordamos vários assuntos. Nós não vamos conseguir reproduzir aqui aquela conversa de jeito nenhum, mas eu queria lhe fazer uma pergunta bastante objetiva. Pois não. Que é um tema que tem me incomodado, assim, me tem chamado a atenção,
e vários amigos meus, vários companheiros e companheiras aqui do grupo de estudos. A migração de pessoas iniciadas no candomblé para o culto de Ifá. Eu já ouvi um babalaô dizer que não tem diferença, que é a mesma coisa, candomblé e o culto a Ifá, que todo mundo convive harmonicamente, que é tudo, não tudo igual, mas que não haveria diferença. O que eu tenho observado, na verdade, é uma venda de uma estrutura de poder, como se ao iniciar-se em Ifá você passasse a ter acesso a todos os segredos do universo, através de Ifá, porque é ali que está o conhecimento. Obviamente que eu estou superlativizando tudo, mas é isso aí sim, em prática. E aí vários conhecidos começaram a abrir mão de suas vidas, das suas práticas culturais, da sua devoção até, para iniciar uma nova devoção sem entender direito o que é que aquilo significa. Sim. Nada contra, eu acho que todo mundo tem realmente a liberdade de optar pelo que se quer. Mas eu acho que as pessoas não estão entendendo direito o que isso significa. E culto a Ifá é a mesma coisa que candomblé? Não. Veja bem, para responder essa pergunta, eu preciso retornar ao passado para ilustrar a resposta. Nos anos 80, aproximadamente, existia aqui um boom de Ogum Choroquê, só se falava nisso. Depois de Logum Edé, só se falava nisso. Depois de Oiá e Balé, ou Inhaçã do Balé, só se falava nisso. Na verdade, o culto hoje, o recrudescimento do culto a Ifá, nós passamos muitas décadas sem babalaôs no Brasil. Nós tivemos Martiniano, Eliseu do Bonfim, Felisberto Sauser, Benzinho, e mais 2 ou 3, Rodolfo Martins de Andrade, enfim. Mas esses babalaô, não se sabe por que, ainda não deixaram famílias, não fizeram famílias de culto de Ifá. Porque não quisessem, eu não sei, teria que estudar, voltar à história e buscar esses elementos para uma resposta mais profunda em relação a isso. Nos anos 90, chega ao Rio de Janeiro, trazido por uma jornalista, o babalaô cubano Rafael Samora Dias, Ibaia. Rafael Samora Dias traz o culto Lucumi para o Rio de Janeiro. Inclusive, há um livro que fala, tem um trecho que fala que eu disse que ele trouxe para o Brasil. Eu não disse isso. Eu disse que ele trouxe para o Rio de Janeiro. Isso é histórico, ninguém vai tirar. Ele foi o decano dos babalaô cubanos. E, a meu ver, a migração dessas pessoas para o culto a Ifá foi assim como uma espécie de novidade também, não só isso. A insatisfação que essas pessoas já tinham com o candomblé. Muitas dessas pessoas não eram de raiz de candomblé, estavam no candomblé, mas elas não praticavam o bom candomblé, vamos dizer. Tanto que muitos não saíram. Então, essas pessoas que estavam insatisfeitas, elas participaram de vários barcos de plante, ou como dizem na cultura Lucumi, ao Ofacã, e depois foram para o Ibodu, que é a iniciação de babalaô.
Então, essas pessoas, e depois outros brasileiros, alguns foram a Cuba, outros não, já eram iniciados como Babalaô, iniciaram outros brasileiros. Isso foi, eu vejo hoje como também uma grande onda. Só que o culto a Ifá, ele é totalmente diferente do candomblé. Eu não vou dizer, como muitos querem, que ele é superior, também não é inferior. Ele é um culto à parte de apoio. Na Nigéria, o muçulmano é iniciado no culto a Ifá, o padre, o coronel do exército, outras pessoas de outras religiões são iniciadas, porque ele é a base profunda do conhecimento pessoal. O Babalaô, quando a sua tradução literal é Babalaô, o homem que possui o segredo. Mas não é o segredo das pessoas. São alguns arcanos que ele acessa para desvendar possibilidades de caminhos na vida daquela pessoa. Ele não é um placebo, algo que se bebe e que vai resolver todos os problemas. Isso é mentira, isso é farsa, é mentira, não existe isso. Se for assim, não existiria fome na África, não existiria crianças com problemas de saúde, não existiria mães abandonadas, não é bem assim. Os problemas existem no mundo de um modo geral, eles vão continuar existindo. Agora, Ifá vai favorecer, com o grande conhecimento, com a sabedoria divina, as formas do bom viver. E algumas pessoas, isso também eu estou afirmando, não estou especulando, estão totalmente equivocadas em relação ao que é Ifá. Porque ele exige uma disciplina muito grande, uma dieta, um pensamento firme e uma ética profunda e moral. E é um conhecimento, eu fiz Ifá, já sou Babalaô. Não, você está Babalaô. Agora, eu perguntei a Babá Ifá Bumi, um Babalaô que tinha em Abeocutá, se não me engano. Babá, o senhor conhece Ifá? E nesse dia a Fátima estava comigo. O senhor conhece Ifá? Não. Eu sou reconhecido por Ifá. Então é um estudo para a vida inteira. Por quê? É o entendimento do homem com o universo. Esse universo interior, o nosso Ori, o nosso Ará, o nosso corpo, e o universo, a vida em relação com as demais pessoas. Ele nos livra de dificuldades? Em parte sim, porque essas dificuldades, elas poderiam aparecer numa dimensão maior e são miniaturizadas, vamos dizer, minimizadas. Sim. E o aspecto é de autoconhecimento. Eu e o mundo e eu, como eu sou diante do mundo, que espaço Olodumaré me deu para viver no Brasil? Como viverei? Então, procurar as formas. Ifá é estratégia. Ifá é uma grande análise e um grande conhecimento de si e dos demais. Para isso, você precisa vigor, tenacidade, inteligência, compreensão, conhecer as pessoas não só pela aparência, o que está atrás daquilo, da aparência da pessoa, o que ela fala nas entrelinhas, o que ela come, o que ela bebe, como ela se veste, a forma dela falar, a forma dela viver. Isso vai revelar muita coisa. Tudo isso é o Odu, está contido no Odu. O Odu, ele carrega um padrão energético que só a pessoa tem.
desse HD, único no mundo. Então ele vai revelar algumas coisas daquela existência. Os outros elementos vêm através desse estado alterado de consciência que o Babalaô entra. Babalaô não entra em transe. Babalaô não, como se diz, não dá santo. Não dá santo. E na Nigéria existia no passado algumas localidades, algumas famílias que não admitiam o homossexual. Isso já tem mudado. Mas, basicamente, é isso. Então, essas pessoas que migraram, elas estavam insatisfeitas com o candomblé. E você pode ver, o tempo vai passar, não é profecia, é fruto da experiência, de observação. O tempo vai passar, daqui a 10 anos você vai ver quais são os babalaôs que ficaram. Aqueles que estão comprometidos, aqueles que esperam. O seu Odu fala que você vai ganhar muito dinheiro. Sim, ganhar dinheiro, para mim, é ganhar na Mega Sena, porque você ganhou. Agora, dinheiro vem através de trabalho. Você tendo muito trabalho, é claro que você vai ser bem remunerado. Então, é uma análise, é inteligência. Inteligência que tem que ser lapidada a cada dia. Lapidar a pedra bruta. Perfeito. Tá claro? Perfeito. E isso foi bastante valioso, porque no candomblé também é assim, não é? Sim, sem dúvida. Pelo menos no meu tempo, existia um juramento que os iniciados faziam no pé lá do santo, Sim. de dedicação, de fé, não é? Não tinha isso, Sim. juramento? Sim. Não tinha que ter disciplina para ser de santo? Sim. Não era qualquer um, como dizem por aí, como é? O candomblé é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o candomblé. Isso, a gente vê isso na prática. Né? Mas o que a gente tem sempre debatido aqui é a forma. As pessoas, os sacerdotes, indicam a iniciação no santo como solução de problema. Não vai alcançar isso. E isso a gente tem debatido, mas isso aí já é tema para uma outra conversa. Talvez até para um seminário. Quero agradecer ao senhor profundamente a sua boa vontade. Muito obrigado. De a gente ter essa conversa. Isso não vai acabar aqui. Que bom. Nós vamos, pela sua experiência, pelo seu talento, pelo seu conhecimento, nós vamos chamar o senhor mais vezes. A Emanuel já está ali, doido para conversar com o senhor sobre a Zereuê. E nós vamos indo abordando outras questões para deixar como um registro, né? Que isso aqui não são palavras que se joguem ao vento. Né? As preocupações, as soluções podem não ser as ideais, sim, mas as preocupações são constantes, né? São regulares, permanentes, e são indagações da própria alma. Sim. Não é? Porque eu acho que isso que todo mundo vive na nossa religiosidade. Lhe agradeço mesmo, agradeço a nossa visita aqui, que vieram a Fátima e a Ana Karina. A Fátima, a Ana Karina, Rogan Emanuel, Tata Mogi, a do pé. Tata Mogi canta muito. Quero bola, só precisa ver. O Miguelito. Miguel é tambor de suspenso. Tambor de suspenso já. Vai dar volta em todo mundo. É de Bernadette. Que no final a gente vai fazer uma foto de todo mundo aqui junto. Ótimo. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço. Meus respeitos. E em breve a gente vai retomar essa conversa. E já para adiantar o seguinte, onde tem uma relação das apostilas que a Iorubanda tem? Bem, nós temos, nós vamos retomar alguns cursos em virtude da pandemia, mas com uma outra roupagem, outros estão sendo
revisados, né? Sim, Porque tudo muda, tudo evolui, né? sim, sim. Então, eu posso dar os telefones. Pode. É 021 3181 6022. 3181 6022. O WhatsApp é 99 807 7594. 99 807 7594. 21 também. 21 também. Hablo espanhol. Se você quer chamar-me por teléfono, não há problema. Se dá conta? O Facebook. Obrigado. Facebook, Fernandes Portugal Filho. Fernandes com Z. Fernandes com Z. Ô Ganja Sana, muito obrigado. Imagina, foi uma honra. A gente vai Muito axé para falar mais vezes. Obrigado, Manuel. Obrigado, Vamos. Tata Mugi, Miguelito, Fátima, Karina, Equede, Bernadette. Muito axé para todos. Para todos nós. Obrigado por Nossa, tudo. tudo bom.